Afinal, quem é que pertence ao nosso sistema familiar? Olá, bem-vindos ao Amor Pod. Eu sou Catarina Rodrigues Batista, terapeuta, facilitadora e formadora de constelações familiares. E acredito que o amor é a força mais poderosa do universo. Semanalmente, vou partilhar contigo dicas práticas para integrar esta terapia na tua vida, mas também histórias inspiradoras de quem foi impactado pelas constelações familiares. O amor pode mudar a tua vida e é isso que vamos descobrir neste podcast. Quando falamos de quem pertence ao sistema familiar, estamos a referir-nos a todos os membros da família, sejam visíveis ou invisíveis. Esta perspectiva lembra-nos que o nosso sistema familiar é composto não apenas pelos membros presentes, mas também por todos os que vieram antes de nós. Os ancestrais desempenham aqui um papel muito significativo nas nossas vidas, mesmo que não os tenhamos conhecidos pessoalmente. Para entenderes melhor este conceito, podemos imaginar uma árvore genealógica. Nessa árvore, cada ramo representa um membro da família. E as raízes conectam todos estes membros. Aqueles que vieram antes de nós são as raízes que sustentam a nossa árvore. Negar ou ignorar a existência destes membros invisíveis pode causar desequilíbrios e problemas nas gerações posteriores. Por isso, as constelações familiares convidam-nos a conhecer, a honrar todos os membros do sistema, mesmo aqueles que enfrentaram tragédias, tabus ou foram excluídos de alguma forma. O acto de reconhecer, de aceitar estes membros invisíveis pode trazer cura e restauração para a família como um todo. Além disso, as constelações familiares ensinam-nos que para vivermos vidas plenas e felizes é essencial respeitar o nosso lugar no sistema. Isso significa que cada um de nós deve assumir a sua posição e responsabilidade de forma consciente, sem carregar fardos que não lhe pertencem. É importante lembrar que pertencer ao sistema não significa concordar com tudo o que foi feito no passado ou perpetuar padrões disfuncionais. Pelo contrário, trata-se de compreender o passado para transformar o presente e o futuro de maneira saudável e amorosa. E nesta fase, quando estou aqui a explorar este tema de quem pertence ao sistema familiar, segundo as constelações familiares, também convido-te a refletir sobre a tua própria família, sobre a importância de conheceres e honrares todos os membros visíveis e invisíveis. Eu vou-te aqui contar uma história. Um dia estava a conversar com a minha mãe e ela a falar-me da avó dela, daquilo que ela lhe fazia. E lá para as tantas ela diz: bem, na realidade ela não era minha avó. E eu: como assim? Então ela contou-me que essa pessoa, a quem ela chamava avó, era a segunda mulher do avô dela. A avó dela verdadeira tinha morrido grávida porque tinha contraído gripe espanhola. E na altura, quem estava grávida morria com a gripe espanhola. E eu fiquei com esta informação das minhas raízes. Quando chegou o Covid, a minha mãe tinha muito medo de morrer de Covid. E eu lembrei-me daquela situação e de que estes dois representantes, no fundo, eram como se fossem excluídos. A avó da minha mãe e o filho dela. Então, numa pequena constelação, numa microconstelação, eu coloquei a avó da minha mãe, o filho dela, a minha avó, a minha mãe e fiz aquilo que nós chamamos uma palavra de sanação.
reconheci-os aos dois, integrei-os no meu sistema familiar e disse-lhe, por lealdade a vocês dois, ninguém precisa de morrer no meu sistema familiar. A verdade é que passou a primeira fase do Covid e quando já estávamos quase no fim da segunda fase, os meus pais contraíram a Covid. E o Covid passou lá em casa como se fosse uma gripe. Sem grandes consequências, mesmo a minha mãe tendo problemas respiratórios. Foi uma gripe que passou. Eu acredito que se não tivesse feito este pequeno, grande exercício sistémico, as consequências podiam ter sido muito piores. E, desta forma, com esta consciência, trago aqui a informação de quem pertence ao sistema familiar. E quem pertence são todos os membros da família, desde os antepassados mais distantes até aos membros mais recentes. Isso inclui nós próprios, os nossos irmãos, os nossos pais, mas também os relacionamentos que eles tiveram antes de serem nossos pais. Os irmãos deles, os nossos avós e, mais uma vez, os relacionamentos significativos que eles tiveram antes de serem nossos avós, os nossos bisavós e assim por diante. Mas além destes membros visíveis, os sistemas familiares também incluem aqueles que foram excluídos, esquecidos, ocultados, como irmãos que morreram jovens, parentes que foram desonrados ou antepassados que sofreram tragédias. O que torna este conceito tão intrigante é a compreensão de que todos estes membros invisíveis exercem influência sobre as gerações posteriores, mesmo que não estejam presentes fisicamente. As suas histórias, os seus traumas, os seus destinos não resolvidos podem afetar as nossas vidas e também as vidas de gerações futuras. Mas para além desta linhagem de sangue, esta ligação de sangue que existe nas famílias, o sistema vai para além delas. O sistema também inclui quem, de alguma maneira, o nosso sistema tirou vantagem. Ou seja, imaginem que havia um negócio que era para ser passado a um filho. Esse filho era filho único e acabou por falecer. Se a nossa família fica com aquela empresa, que era para ser para outro filho, para aquele filho que morreu, a nossa família acaba por tirar vantagem daquela morte. Então, as famílias passam a pertencer ao mesmo sistema familiar. Mas também quem agrava a nossa família ou quem é agravado pela nossa família passam a pertencer à família uns dos outros, ou melhor, ao sistema uns dos outros. E basta aqui pensarmos que o nosso país andou em guerra até há cerca de 50 anos atrás. Muitos dos nossos familiares mataram muitos familiares de outras pessoas. As nossas famílias, os nossos sistemas cruzam-se por conta disso. Então, se nós pensarmos num assassino, nós não o queremos na nossa família, mas na realidade ele faz parte, ele tem um lugar. Então, é importante nós percebermos que realmente este sistema familiar deve aceitar, deve respeitar todos, mesmo aqueles que têm destinos trágicos, mesmo que aqueles que agravam a nossa família. E é importante respeitarmos a ordem e a hierarquia natural dentro da família. Isto implica que cada membro tem o seu lugar, a sua responsabilidade no sistema. E quando alguém tenta assumir um papel que não lhe pertence ou carregar fardos que não são os seus, podem surgir conflitos e desequilíbrios. Então, é muito, muito importante percebermos que quem pertence ao sistema familiar não são apenas os membros visíveis da família, mas também os membros invisíveis e as dinâmicas que moldam todo o sistema ao longo das gerações. Reconhecer, honrar, respeitar todos estes aspectos é fundamental para curar e para encontrar harmonia nas relações familiares. E à medida que exploramos mais profundamente o tema de quem pertence ao sistema familiar segundo
a teoria das constelações familiares, eu convido-te a ti a refletir sobre a tua própria família e como este conceito alargado de sistema pode impactar a compreensão das tuas dinâmicas familiares. E caso tenhas dificuldade em aceitar, em acolher, em perceber o que é que existe aqui de oculto na tua família, convido-te a vires fazer uma constelação comigo para nós juntos podermos trazer à luz esses segredos familiares. E assim chegamos ao fim do nosso encontro semanal aqui no podcast do Amor Pode. Partilha este episódio com os teus amigos e familiares. Sou muito grata por estares desse lado. Estamos a encontrar-nos na próxima terça-feira com mais um episódio. Até lá!